Olá, mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Como você já sabe, o Saúde e Vida fala de vários temas relacionados aí à nossa saúde. Mas não é só saúde dos adultos até os mais velhos, não. Criança, bebê também são tema aqui do Saúde e Vida. Por isso, eu recebo de maneira online, lembrando sempre que por causa da pandemia, as nossas entrevistas estão acontecendo assim de maneira remota. Eu recebo, olha só, a Ticiane Melo Moreira, ela que é pediatra e vai participar aqui do programa com a gente. Ticiane, muito obrigada por aceitar participar aqui do Saúde e Vida e esclarecer todas as dúvidas das mamães e dos papais. Olá, Viviane. Olá, o pessoal que está assistindo o programa Saúde é Vida. O prazer é todo meu estar aqui nesse bate-papo com vocês. Ticiane, a gente sabe que várias são as doenças aí que afetam os bebês e as crianças também mais velhas. Então, para a gente tentar abordar um pouquinho sobre tudo, eu separei alguns temas aqui, mas eu queria começar desde pequenininho. Bebê nasceu, saiu da maternidade, é muito importante já visitar o pediatra logo na primeira semana de vida. Como que funciona? Bebê nasceu e aí? O que a mamãe faz? Exatamente, Viviane. Depois da alta da maternidade, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela indica o início das consultas de que a gente chama de puericultura, né, que vai ser o acompanhamento desse bebê, dessa criança, ao longo aí da sua vida até o jovem, o adulto. E essa primeira consulta, esse primeiro contato com o pediatra, ele está indicado na primeira semana de vida. Então, assim que os pais têm alta da maternidade, nós indicamos que já procure o pediatra que vai acompanhar esse bebê com 7 a 10 dias de vida para a primeira avaliação, ver como está o ganho de peso desse bebê, como que está o desenvolvimento, como que está a questão importante da amamentação, principalmente em seio materno, e para estar orientando a mamãe nesse início, onde surgem muitas dúvidas aí. O bebê fez essa primeira visita e quando é assim, até o primeiro ano de vida, é normal ir todos os meses ao pediatra? Por que isso? De 0 a 6 meses, nós indicamos que as consultas sejam mensais. Lembrando que no primeiro mês, a gente indica a primeira consulta com 7, às vezes com 15 dias de vida para avaliação, quando necessário, para controle de ganho de peso diário, que é muito importante nesse primeiro mês de vida, e depois mensalmente. Então, com 1 mês, 2, 3, 4, 5 e o sexto mês de vida. Depois do sexto mês, onde nós liberamos para a grande maioria desses bebês a introdução alimentar complementar, se está indo tudo bem, né? A mamãe e o papai estão seguros quanto a essa introdução, quanto a essas mudanças que vêm com o sexto mês de vida, a gente dá uma espaçada nessa rotina pediátrica para cada 2 meses. Claro que se precisar antes, vamos procurar, mas a rotina ela passa a ser a cada 2 meses até esse bebê completar 1 aninho de vida. Depois de 1 aninho, até os 2 anos, nós indicamos que essas consultas passem a ser a cada 90 dias, tá bom? A gente está falando aí de bebê, o que a gente escuta muito, mamãe e papai falarem. Meu filho Pois tem é. muita cólica. O que acontece? Por que os bebezinhos têm tanta cólica? A cólica do lactente, para a maioria, ela vem aí a partir da segunda, terceira semana de vida. Alguns falam que são privilegiados e não desenvolvem, mas a grande maioria desses lactentes acabam desenvolvendo essa cólica. E ela vai ter um início da melhora entre o seu terceiro e quarto mês de vida do bebê, onde nós vamos ter uma melhora da maturidade desse intestino do bebê, né? E a cólica do lactente, quando ela é diagnosticada, nem sempre
o tratamento é só com medicação, né? Então, os pais, eles ficam muito presos em medicar os bebês, mas a gente tem que avaliar como um todo, inclusive para a mamãe que está em aleitamento materno exclusivo, se não está tendo melhora dessa cólica do lactente, a gente tem que rever toda essa alimentação da mãe, porque existem sim alguns alimentos que vão acabar piorando um pouquinho essa cólica, né? E o importante também, quando a suspeita dos pais é cólica, 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 sempre conversar com o seu pediatra, porque nem sempre esse desconforto do bebê é só a cólica do lactente. Pode estar associado ao que a gente fala de disquesia também, e que não vai melhorar só com a medicação. Então, a disquesia é exatamente o que eu disse, é a imaturidade desse intestino que vai melhorar com o crescimento desse bebê. E nem sempre quando a gente medica, e às vezes até alguns medicamentos acabam piorando, porque essa disquesia é aquele momento que o bebê ele sente a vontade de evacuar e ele ainda não sabe o que é aquilo e o que fazer. Então existem aí manobras que a mamãe e o papai podem fazer quando percebem que esse bebê está com vontade de evacuar, de fazer o cocô e não consegue. Então acha que é cólica, medica, não melhora e é uma disquesia, e às vezes só com o posicionamento desse bebê, com uma higiene natural, quando a gente pede para colocar em posição de cócoras, já vai aliviar bastante. Esse bebê vai conseguir fazer o cocôzinho e já vai melhorar aí essa irritação, esse desconforto na barriguinha do bebê. Diciane, refluxo também provoca choro no bebê, desconforto, dor? Sim, o refluxo ele pode provocar uma série de irritação também, e é muito persistente essa queixa no consultório dos pais. O meu bebê ele tá vomitando, né? Normalmente eles relatam vômito intenso, mama volta tudo. Então existe aí um refluxo que é fisiológico, que todo bebê ele vai ter, e que também só vai melhorar com o crescimento e o desenvolvimento desse bebê. Não tem um tratamento específico. Então, nem toda regurgitação ela é uma doença do refluxo, né? O refluxo intenso mesmo, patológico, gastroesofágico, que a gente chama, doença do refluxo gastroesofágico, ela vem no bebê com uma série de manifestações, digamos, mais graves. Então, ele é um bebê que, após as mamadas, ele tem aquela regurgitação ou vômito intenso, e ele está associado a uma perda de peso. Esse bebê, ele não ganha peso, ele não cresce, ele não desenvolve. Aí sim é preocupante, aí sim é aquele sinal de alerta para o pediatra intervir e orientar. Agora, quando é só um refluxo fisiológico, onde a grande maioria desses bebês tem, vai melhorar com o crescimento, porque melhora a angulação ali do estômago com o esôfago, então vai voltar menos leite. E bebê também tem alergia? Aquele que a mãe ainda amamenta, alguma comida pode provocar alergia nesse bebê? A alergia do bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ela não está diretamente relacionada ao que a mãe está ingerindo, ao que essa mãe está comendo, né? A grande maioria das alergias em bebês de 0 a 6 meses, que começam a manifestar tão cedo, ela está relacionada mais àqueles bebês com alergia à proteína do leite, né? De vaca, que é o APLV, e aí a gente tem que fazer uma restrição da dieta materna para que ela possa continuar amamentando esse bebê sem ocasionar essas crises, e nem sempre esses bebês manifestam alergia com alterações cutâneas, alterações em pele. Normalmente eles vão dar sinais gástricos, como, por exemplo, a evacuação, a diarreia aí com um pouco de sangue, tá? Alguns desenvolvem aspectos cutâneos, como irritação, né, manchas, e a maioria, às vezes, é tratado aí de uma maneira geral como uma urticária, uma alergia de pele,
e quando você vai avaliar, acaba sendo aí uma alergia à proteína do leite de vaca, que tem sido muito comum hoje em dia nesses bebês. A partir dos 6 meses, quando você já tem a introdução dos alimentos para esse bebê, para esse lactente, pode sim surgir as alergias alimentares, as intolerâncias alimentares, que a gente só vai descobrir quando esse bebê realmente entrar em contato com a comida de verdade, né? Não há aí um exame que a gente faça antes dessa introdução alimentar e mostre uma cartela com todos os alimentos que esse bebê vai ser ou não alérgico. Tiziana, a gente está falando de alergia. Alergia e sapinho é a mesma coisa ou nada a ver? Qual que é a diferença? O que que é o conhecido sapinho no bebê? Não, o sapinho, na verdade, popularmente conhecido, é o que a gente chama de monilha, monilíase ou cândida, porque é causado por um fungo, né? Então, esse sapinho que dá aquelas lesões brancas na aparência de nata de leite na boquinha desse bebê, é uma infecção da mucosa oral causada pela Candida albicans, é um fungo, né? E normalmente ela afeta mais o bebê porque ele tem um sistema imune imaturo ainda. E às vezes a transmissão é do próprio seio materno para o bebê. Por isso a importância da higienização do seio da mãe antes do início da mamada. E para aqueles bebês que estão em uso de fórmula, que não, por algum motivo a mãe não consegue amamentar, a importância da higienização desses bicos artificiais, seja da chuca da mamadeira, como da chupeta para aqueles que estão em uso de chupeta. E esse sapinho, ele não acomete apenas a mucosa oral. Existem algumas dermatites de fralda, onde você tem a presença do mesmo fungo que causa o sapinho na boca, causa o sapinho, digamos sapinho entre aspas, na região genital desse bebê, com uma vermelhidão, uma irritação. E o tratamento são através de pomadas e soluções orais antifúngicas, lembrando que na maioria das vezes você está tratando a mucosa oral do bebê e ele está mamando da mamãe, a gente tem que tratar o bico do seio da mãe também, porque às vezes tem uma fissura, né, no seio materno e pode ter ali a presença do fungo, e se você trata só a boquinha do bebê e melhora, de repente volta de novo, porque tem a presença desse fungo no seio materno também. E quando a gente fala de bebê, não tem como fugir das assaduras. É Sim. normal mesmo bebê ter assadura? O normal é não ter, né? As assaduras existem aí várias causas, ocorrem alguns bebês mais sensíveis, mas nem sempre é só devido à assadura de fraldas. A maioria é essa causa, por ser um ambiente mais úmido e às vezes, como eu disse, no sapinho acaba tendo a contaminação dessa região genital por ser uma área abafada, né? Então pode desenvolver aí uma assadura secundária a um fungo, por exemplo. Mas também existem assaduras devido a alergias, como eu disse, no APLV, no bebê que é alérgico à proteína ao leite de vaca. Enquanto você não dá esse diagnóstico, não restringe a dieta materna, ou para o que está em fórmula, você entra com a fórmula correta para esse tipo de alergia, ele continua com aquela assadura intensa, intensa, intensa. Então, nem sempre vai ser uma diarreia com a presença de sangue, pode ser uma diarreia que está alterando aí esse pH da evacuação e atingindo a pele do bebê. Então, aquele bebê que iniciou uma assadura e você está tratando com um creme para assadura, uma pomada, e não está tendo melhora, ou melhorou e recidivou, é bom que você reveja aí as outras causas também. Fungos, né, associados, ou até uma alergia alimentar. Você falou aí em alteração do pH. Quando está nascendo dentinho, existe isso? Também pode provocar assadura ou não? Não, a dentição a partir aí do sexto mês, que é o comum de começar a ter os sinais, ela não automaticamente vai provocar uma assadura. A dentição ela vai alterar
algumas questões de irritação desse bebê, né? Então, o bebê que está começando com dentição, ele pode ter uma febre leve, sim, mas não é aquela febre alta e que persiste. É uma febre que vem e ela passa, porque ela não está sendo causada por um vírus ou por uma bactéria, né? Pode ter alteração do hábito intestinal, soltar mais o intestino, alguns episódios, digamos, de diarreia, pode, mas não é persistente, né? É tudo muito rápido. E, principalmente na dentição, você vai sentir uma certa irritabilidade desse bebê, ele vai ficar mais choroso, ele vai ficar mais sensível, e eu costumo dizer para as mamães que é o momento que ele volta a estar mais apegado à mãe, a necessidade da mãe, ele pode voltar a acordar mais vezes à noite para mamar, né? Então as mães falam assim: nossa, o meu bebê ele estava dormindo mais à noite, ele voltou a acordar muito à noite, e nem sempre é fome, né? Às vezes ele quer só o carinho, a segurança, o cheiro da mãe, o aconchego. Porque eu costumo dizer até para as mamães que estão em aleitamento materno exclusivo que o peito não é só alimento, o peito é carinho, ele é conforto, ele é aconchego para esse bebê. Então, nem sempre o bebê está mamando para, digamos, matar a sua fome. Às vezes ele está ali chupetando o peito da mãe por um conforto. Então, no momento da dentição, eu costumo dizer que tem muita mudança interna para esse bebê. Então, é muita coisa nova, né? Depois do 6º mês, vamos pensar. Período de dentição, os saltos do crescimento, a introdução alimentar, porque ele nunca comeu nada além do leite da mamãe ou da fórmula para aqueles que estão em fórmula infantil. Então, é muita coisa nova para esse bebê. Então, vai ter uma mudança desse hábito diário e noturno. Aquele bebê que dormia a noite toda, ele volta a acordar muitas vezes à noite. Então, é um período que cansa os pais, eu digo, mas com o bebê tá tudo bem, não tem nada de errado. E não há o que se fazer em relação a medicamentos. É mais ter paciência para esperar esse momento aí passar. Você falou aí que na dentição pode aparecer um pouquinho de febre. A febre é um sinal de que tem alguma coisa errada, precisa ficar alerta, quando que deve correr para o pediatra, para o hospital? Febre, apesar dela ser, na maioria das vezes, angustiante para os pais, né? Eu costumo dizer que ela é um ótimo sinal, porque ela quer dizer que o corpo do seu filho, do seu bebê, ele está brigando e tentando combater um vírus ou uma bactéria que está entrando em ação ali. Então, o mais importante, principalmente aí eu estou dizendo para os lactentes, né, os menores de 2 anos, mas isso também serve para as crianças maiores, é os pais não desesperar com o primeiro pico de febre, né, e estar sempre atento os sinais de alerta dessa febre. Então, o seu bebê ou sua criança começou com uma febre. É febre de verdade? Porque muitas vezes você pergunta, mas foi febre de quanto, né? E acabam não pondo o termômetro, não medindo e só febre de mão. Então, primeira coisa é, suspeitou de febre, coloque o termômetro. O que é considerado febre? A temperatura de 37,8, né? Daí para cima é febre. Menos que isso não consideramos febre e não tem indicação de medicar abaixo de 37,8, até pelos riscos da temperatura cair demais e fazer uma hipotermia. Então, primeiramente, cheque se é febre de verdade e atente-se a como está o estado geral desse bebê, dessa criança. Então, começou com a febre, você medica, não precisa deixar essa febre subir muito, 37,8 já pode medicar esse bebê, essa criança, e observa, medicou, a febre abaixou? Ele está ativo, brincando, está aceitando líquido para manter hidratado, né? Enfim, comendo normal, evacuação, diurese, xixi, cocô, tá tudo ok? Então aguarde, porque o primeiro pico de febre é praticamente impossível a gente dar um diagnóstico do que está por vir. Normalmente,
é 48 horas, ou seja, 2, às vezes 3 dias com esse bebê, com essa criança tendo febre, para depois desse tempo o organismo manifestar o que está vindo, uma infecção viral ou uma infecção bacteriana, né? Então, vamos dar um exemplo do que é muito comum aí nos lactentes. O exantema súbito, que é a roséola. Então, é 3, 4 dias, febre, 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 e mais nada. Esse bebê continua mamando, ele continua aceitando líquido. Alimentos, comida, eu costumo nem perguntar, porque todo bebê, toda criança que tá aí com uma febrinha, começando a ficar doente, ele vai ficar indisposto para comer. Então, a nossa preocupação é se ele está ingerindo líquido para manter-se hidratado, né? Então, 2, 3 dias de febre, chegou no terceiro dia, essa febre, ela baixa e essa criança acorda pintadinho, cheio de pontinhos vermelhos. Isso é o exantema súbito, uma doença viral muito comum, né? Então, é exatamente aquele ciclo que a gente fala: 2, 3 dias, febre, você vai medicando, observando como está o estado geral dessa criança, e depois desse tempo manifesta, né? No caso do exantema súbito, mostrando aí as manchinhas, ou se está no terceiro dia de febre, não apareceu nada, aí sim tem a indicação de você procurar o seu pediatra para ele examinar, ver se não tem uma infecção vindo, um ouvido, uma garganta, ver como é que tá a escuta desse pulmãozinho, não tem outros sinais associados. Agora, quando que você vai procurar um serviço de urgência, um pronto-socorro infantil, ou mesmo falar com o seu pediatra antes desses 2 a 3 dias de febre de observação? Se esse bebê, se essa criança começa a apresentar os sinais de alerta. O que seriam esses sinais de alerta? Aquela febre muito alta, a qual você medica e ela não abaixa. Ou você medicou com analgésico, passou 1, 2 horas, já está voltando de novo. Esse bebê está prostrado, ou seja, sonolento, não quer aceitar líquido, não quer mamar, parou de mamar. Então, nos bebês, principalmente, parou de mamar, é um sinal de alerta. Ou ficou inteirinho com mancha no corpo no primeiro, segundo dia, evoluiu com uma diarreia com sangue. Isso sim, você tem que procurar um atendimento aí de urgência, comunicar ao seu pediatra imediatamente para que ele te oriente. Agora é só febre e seu filho está com estado geral bom, medique com analgésico e aguarde, até mesmo para a gente observar o padrão de febre. E existem muitos quadros virais, às vezes até um resfriadinho simples aí, que esse bebê, essa criança vai ter 2, 3 dias de febre, e aí depois essa febre ela começa a espaçar e ela vai embora sozinha, até porque não existe tratamento específico para vírus, né? E quando é bactéria, essa febre ela vai ficar cada vez mais persistente e com 2 a 3 dias já vai aparecer aí o foco dessa infecção, seja uma garganta inflamada, um ouvido ou uma infecção urinária, uma pneumonia também. Você falou aí de algumas infecções, infecção de ouvido, de garganta, de urina, são bem comuns aí nas crianças? Nas crianças menores de 5 anos, Viviane, de 14 a 35% das infecções elas são virais, tá? Pode sim ter as infecções bacterianas, ou até da viral evoluir para uma bacteriana, que a gente chama de uma infecção secundária, tá? Mas não é comum. Em menores de 2 anos, muito mais de 50% das infecções elas são praticamente virais. Então, às vezes é uma febre com uma dor de garganta, um desconforto na garganta que essa criança tem, que ela queixa, mas que não é necessariamente uma amidalite bacteriana, tá? Então, por exemplo, na gripe ou até mesmo no resfriado, vai ter uma dorzinha de garganta, uma irritação na garganta, mas que não é infecção bacteriana, e sim viral. Muitas vezes até a gente pega aí crianças com infecções virais tomando antibióticos sem necessidade nenhuma, por isso a importância da avaliação pelo pediatra, até porque o antibiótico, se ele não tem a indicação correta, ele não vai ajudar em nada, né, no organismo, pelo contrário, ele vai atrapalhar muita coisa, inclusive flora bacteriana, flora intestinal desse bebê aí. E Ticiane,
Hoje a gente quase não escuta falar, mas antigamente era muito normal, né? Além dos resfriados, dor de garganta, dor de ouvido, a criança ter catapora, ter cachumba. Hoje, por causa das vacinas, essas doenças foram eliminadas ou ainda aparecem no consultório? Catapora, por exemplo. Sim, antigamente era muito mais comum a gente ver casos, né, e ouvir tanto de catapora quanto da cachumba, por exemplo, e haviam surtos, né, em escolas, creches, enfim. Hoje em dia diminuiu muito, principalmente por termos na vacina, né? Então, o Programa Nacional de Imunização ele já incluiu a vacina de cachumba e catapora já desde o início, aí com 12 meses, depois 15, e agora temos um reforço aos 4 anos da catapora. Mas ainda assim, de vez em quando a gente tem casos, tá? Às vezes mesmo em crianças que já foram vacinadas e acabam tendo, é comum sim, tá? Então, tanto a catapora quanto a cachumba são doenças altamente contagiosas e virais, né? E os cuidados normalmente são mais sintomáticos, não existe tratamento específico, medicação específica nem para catapora, nem para cachumba. E quando dado esse diagnóstico, o isolamento dessa criança pelo período do ciclo viral. Normalmente a catapora a gente pede para ficar em casa uma semana, 7 dias, a cachumba 9, 10 dias, para que não haja a contaminação de demais crianças e às vezes até mesmo adultos. Você falou aí da vacina. É muito importante manter a carteirinha da criança em dia. Sim, sim, isso é de extrema importância e principalmente nesse último ano, né, que nós estamos aí passando por essa pandemia, muitas famílias acabaram atrasando as vacinas rotineiras aí dessas crianças, por medo até de se deslocar nas unidades de saúde, enfim, e é de extrema importância que a gente não descuide dessas outras doenças, porque nós estamos num momento de pandemia, mas a gente tem que lembrar que as outras doenças também estão aí, né? E a importância da vacina, se nós temos a vacina disponível para as nossas crianças, por que não fazer, por que não manter em dia para prevenir? Eu costumo dizer que são as picadinhas do bem, porque através delas a gente previne um leque de doenças que nem eram para existir mais, né? E eu costumo dizer, o sarampo, por exemplo, na minha época de faculdade, era figura de livro, porque não existiam mais casos. E aí, de repente, depois de alguns anos, por deixar de vacinar crianças, a gente começa aí a ver casos novamente. Então, a importância de prevenção, que é através das vacinas que nós temos disponíveis. Então, papais e mamães aí, por favor, mantenham atualizadas as carteiras de vacina dos seus filhos. Se vocês têm dúvidas, passem, né, nas unidades de saúde, levem a carteira para ser avaliada pelo agente de saúde ou pelo pediatra, para ver se não tem nada em falta aí. Ô, Ticiane, com a vacina a gente consegue prevenir aí muitas doenças, mas tem algumas coisas que fica difícil evitar quando a gente fala em criança, né? Bebezinho começou a engatinhar, de repente a andar e a criança aí não para mais. Queda é muito comum. Chegar criança aí que se machucou porque caiu. Sim, sim, os prontos-socorros infantis, isso é rotina sempre, não tem época nem período, né? Os acidentes domésticos, as quedas, principalmente aí com salto de desenvolvimento dos bebês a partir do 6º mês, o início de engatinhar, o início de andar. Eu falo que a mãe não pode nem piscar, né? Porque eles ficam super ativos e qualquer momento que você deixa de olhar, já aconteceu ali um acidente. Às vezes até já peguei muito queda do próprio carrinho, da cadeirinha, porque a mãe virou para pegar um copo e aí quando vê o bebê já foi para o chão e bateu a cabecinha, né? Então isso ocorre muito, às vezes em brinquedos e acaba tendo aí o desespero. Então
os traumatismos, principalmente craniano, é muito recorrente nos pronto-socorros. Graças a Deus, nem sempre são tão graves, né? São aí de baixa gravidade. Mas é importante que as mamães atentem-se ao como foi essa queda e como seu bebê ficou imediatamente, né? A criança em si, não só os bebês. Então, bateu a cabeça? De que maneira foi? Caiu da própria altura ou caiu da mesa, caiu do cadeirão? Qual altura foi isso, né? Qual foi o veículo desse traumatismo? Ah, foi um acidente de carro de alto impacto? Essa criança não estava aí no bebê conforto, na cadeirinha com o cinto, foi arremessada? Tudo isso é muito importante para nós. E teve perda de consciência, essa criança chegou a desmaiar, por exemplo, né? Voltou os sentidos rapidamente, vomitou depois disso, né? Porque pode ocorrer 1 a 4 episódios de vômitos e ok, mas pode ser persistente esses vômitos, não cessarem. No local da pancada, se for um bebê menor de 1 ano, onde foi? Foi na região frontal do crânio? Foi na posterior, que a gente preocupa mais, né? Então, todo esse mecanismo do trauma é importante para a gente ir triando essa criança para um trauma mais grave ou menos grave. E lembrando que nem sempre, Viviane, esse bebê, essa criança que bate a cabeça, vai ter indicação de um exame de imagem. Então, isso também é uma coisa, assim, muito equivocada, né? Ah, eu trouxe o meu filho aqui para fazer um raio-x, por exemplo, do crânio. O protocolo de traumatismo, ele nem inclui o raio-x. Normalmente, quando esse bebê, essa criança maior, ela tem uma necessidade de um exame de imagem, já é para uma tomografia direta, porque você suspeita de uma lesão grave, tá? Então, por exemplo, se chegou lá um bebê de 9 meses, que caiu do cadeirão enquanto a mãe estava amamentando, mas ele caiu, chorou bastante, porque ele vai chorar, porque tem o susto e tem a dor do local ali onde bateu. Mas ele não ficou com perda de consciência, ele já mamou em seguida, ele não apresentou vômitos, tá tudo bem no exame físico que a gente faz, na avaliação ali, neurológica desse bebê, não há indicação de exame nenhum, nem de raio-x, nem de tomografia, tá? Às vezes é uma observação por algumas horas, às vezes a gente orienta apenas que a mãe se atente a esses sinais de alerta, tá? E muitas vezes uma observação domiciliar, ela pode ir para casa com seu bebê e vida normal. Se ele apresentar nos próximos 2 a 3 dias início de vômitos incessantes, parar de mamar, sonolência, né? Aí retornar imediatamente. Agora, se é uma criança que começou a vomitar e não para, uma criança maior que já conversa normalmente, ela não está respondendo, ela está falando palavras confusas, isso sim são sinais de gravidade, e aí a conduta ela é totalmente diferente. Normalmente a gente interna para observação, 24, 48 horas, normalmente faz aí uma tomografia com avaliação do neuropediatra também. A gente falou em queda, mas as crianças também elas ralam, se cortam. Isso é normal em criança, os pais precisam manter a calma quando isso acontece também. De repente o filho chega chorando, com o joelho sangrando. Calma, é só um ralado. Sim, é muito comum porque é criança, né? E eu costumo dizer que criança ela tem que ser criança, então ela tem que brincar, ela tem que pisar na terra. As crianças elas que ficam muito fechadas e a gente tem se deparado com isso nesse último ano de pandemia. Eu costumo dizer que ela não tem infância, então eu sou aquela pediatra que fala muito: deixa seu filho brincar, deixa seu filho pisar na terra, respirar o ar puro. E isso, consequentemente, leva a alguns pequenos acidentes às vezes. Então, ralou um joelho ou foi um corte, né? E os pais se desesperam, e aí desesperam as crianças, os filhos também. E eu sei que é difícil, mas eu falo assim: acalma seu coração para acalmar o seu filho
né? Se é um corte, tem que ter avaliação para ver se não precisa aí de uma sutura, de um pontinho, ou se é só um curativo, só fazer uma asepsia, uma limpeza e alguma medicaçãozinha para casa para dor. Os ralados normalmente são mais tranquilos, então os pais devem sim manter a calma, lava com uma água, um sabão ali, leva para a gente avaliar, mas o importante é se acalmar para passar essa calma para o seu filho, né? Porque a criança ela sente tudo, desde o bebezinho. Então, se os pais se desesperam, a criança vai ficar mais nervosa ainda, não só por ver o sangue, mas por sentir o desespero dos seus pais, né? Essa era até uma pergunta que eu deixei aqui para fazer. O comportamento da mãe e do pai influencia diretamente no comportamento do bebê e da criança mais velha também? Sim, Viviane, com certeza. A criança, ela segue o exemplo, né? Ela se espelha em quem cuida, em quem cria. Então, o ambiente que ela vive, familiar, do pai, mãe, do cuidador, enfim, isso é fundamental no perfil emocional, digamos, dessa criança, e isso ele é sentido não só a partir de um nascimento, mas eu costumo dizer que desde lá da gestação, da vida intraútero, né? Hoje em dia a gente fala muito nesse período, e não só para a formação emocional, psicológica dessa criança, mas também no aspecto de rotina alimentar, por exemplo. Então, a gente bate muito o pé hoje na pediatria da preparação da mamãe desde a concepção, desde a formação desse bebê, né? E o estilo de vida que ela tem em toda a sua gestação, os seus cuidados ali no pré-natal, desde a sua alimentação, como da sua saúde emocional. Isso vai interferir para a vida adulta dessa criança. Então, a importância hoje na pediatria dos primeiros 1000 dias de vida, que é o que eu gosto muito de falar para as minhas mamães. O que é esses primeiros 1000 dias de vida? Desde lá de quando você fez seu filho, da concepção desse bebê até os seus 2 aninhos de idade. Então, esses primeiros 1000 dias, ele vai influenciar para o resto da vida dessa criança, desse jovem e desse adulto, em todas as questões emocionais, o perfil alimentar, né, o perfil físico. Então é aí que a gente tem que, digamos, correr atrás do prejuízo, ser firmes e fazer o melhor para esses pequenos, para formarmos adultos saudáveis, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, isso vai influenciar no perfil de toda a vida dessa criança, esses primeiros 1000 dias. E com certeza, o comportamento, a maneira dos pais, desse ambiente familiar, é fundamental no que a gente vai ter de comportamento dessa criança. A gente escutando você, pediatra cuida de bebê, de criança, mas acaba também cuidando da mãe nesses momentos? Sim, Viviane, eu costumo dizer que eu nunca recebo a criança no meu consultório olhando só para a criança, só para o bebê. Nós somos médicos da família toda, né? E é muito importante para mim, pediatra, que essa família ela esteja em harmonia. Então, eu preciso que a mamãe esteja bem, que o pai esteja bem, os irmãos, quando tem irmãos mais velhos, para preparar esse ambiente para a saúde dessa criança. Isso é importante. Então, eu não posso generalizar e olhar essa criança só como um peso e uma medida. A pediatria ela já deixou de ser apenas pesar e medir o bebê, a criança, mensalmente ou a cada 3 meses, depois a cada 6 meses ou um ano, há muito tempo, né? A pediatria ela é muito mais que isso. Então, nós somos os primeiros médicos desse ser humano em formação. E a família estar bem vai influenciar em
todo o processo aí de crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então a gente sempre tem que olhar para essa mamãe também, que muitas vezes ela é deixada de lado, né? E a gente olha só a criança, ou o profissional trata somente a criança. E isso eu falo mais ambulatorialmente, né? De consultório ou no posto de saúde. O pediatra ele tem que acolher a família, não olhar, às vezes, o problema não está só na criança ou nem é a criança. Às vezes, se você consegue ajudar a mãe, ajudar o pai, numa situação que seja, você já melhora o contexto ali do que está acontecendo com essa criança. Isso é muito importante. E o trabalho do pediatra também vai além do consultório, né? Pelo que você está falando. É normal a mãe ter o celular do pediatra, falar o tempo todo com ele. Esse contato, essa confiança ajuda aí na saúde do pequeno? Sim, Viviane, nos dias de hoje, no momento que a gente está hoje, é praticamente impossível que nós pediatras a gente não deixe a família ter um acesso direto a nós, né? Porque às vezes é uma orientação pequena que você já vai dar um conforto, que você já vai acalmar essa mamãe, né, ou essa família que seja, o pai ou quem cuida. Então, é sim de extrema importância que, de alguma maneira, seja o celular, o WhatsApp, um e-mail, é, um contato direto que essa mamãe, essa família tenha com o pediatra. Hoje em dia, todo mundo quer um acesso direto ao seu médico. Eu falo muito que tenha um pediatra para chamar de seu, e é humanamente impossível que você queira ter um pediatra, que você não tenha acesso, que você não tenha uma maneira de se comunicar rapidamente para uma dúvida ou para uma emergência, para uma urgência, que às vezes nem sempre é necessário que essa mamãe desespere a ponto de pegar seu filho e correr para um hospital, né? Sendo que se o pediatra, com a sua boa vontade, orienta por telefone, por exemplo, já está tudo bem, essa mamãe já ficou tranquila e você consegue evitar essas idas a um pronto-socorro infantil sem necessidade de estar expondo não só a criança, como a família toda ao ambiente hospitalar. Ô, Ticiane, de uma maneira geral, qual o conselho e orientação que vocês dão, que você dá aos pais? Para cuidar da saúde do bebê, para não se assustar, para manter a calma, quando levar ao médico, qual que é a orientação? Viviane, eu costumo dizer para os papais e mamães assim, qualquer dúvida que você tenha, qualquer angústia, né, insegurança, me procure, entre em contato com o seu médico, isso eu falo dos meus pacientes, mas para os pediatras em geral, não tenham medo de perguntar, né? Porque é muito difícil você generalizar e falar, nossa, está levando no pronto-socorro, no hospital, por bobeira, porque às vezes aquela bobeira é para mim, que sou médica, que sou profissional, mas para os pais ou quem é mais leigo não entenda, é uma dúvida extremamente importante. Então, volto no que eu acabei de dizer, a importância desse acolhimento do pediatra que a família escolhe para estar acompanhando o seu bebê, o seu filho, e esse acesso para poder acolher essas dúvidas, né? Porque às vezes é muito específico. Ah, porque hoje o meu bebê está mais choroso, hoje eu achei que ele mamou menos. Você acha que eu tenho que levar no hospital por isso? E tá tudo bem. É um dia que ele tá mais indisposto, e aí você pergunta: teve febre? Tá fazendo xixi, fez cocô, não tem manchinha no corpo, não tá com tosse, com desconforto, então tá tudo bem, vamos observar, né? Então, às vezes é uma dúvida pequena que você orienta, conversa alguns minutinhos ali com essa mamãe e você não expõe para que ela vá a um hospital indevidamente, porque é muito comum as famílias que não têm acesso a um pediatra, não tem um contato ou não tem aquele que acompanha mensalmente, no ambulatório, por exemplo, no consultório, que qualquer
mudança do que ela considera normal no seu filho, ela sai desesperada e vai para um hospital. Mas porque ela não tem esse acesso ao seu médico, né? Então, de maneira geral, eu falo para os papais e mamães: tenham um pediatra para chamar de seu e que você se sinta bem, se sintam acolhidos, que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês, que na maioria delas, 90% das vezes, você vai conseguir resolver só com o seu médico ali, ou até com uma breve avaliação por ele no consultório, ou hoje em dia a gente já tem aí a telemedicina também, que ajuda muito, sem necessidade de sair correndo para um hospital. Bom, você disse aí dúvidas, são as mais diversas possíveis. A gente falou aí de algumas doenças que afetam os bebês até as crianças maiores, mas a gente ainda vai falar sobre introdução alimentar. A Ticiane que vai tirar todas as dúvidas para a gente, mas isso é só no próximo bloco, então não saia daí, o Saúde e Vida volta já já. Saúde é Vida de volta e eu já quero te lembrar, tem alguma sugestão? Está com dúvida sobre alguma doença? Manda pra gente, é esse o WhatsApp que aparece aí na sua tela. A gente vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas, falar detalhes de cada doença, tratamento, diagnóstico, enfim. A gente está esperando a sua mensagem. E hoje a dúvida é relacionada aos bebês e às crianças. A gente falou no primeiro bloco sobre as principais doenças que atingem aí os nossos pequenos. E agora vamos falar sobre alimentação. A gente sempre fala aqui no Saúde é Vida que é a base de tudo. Por isso é muito importante começar a alimentação desde pequenininho, aquela alimentação certa. E a alimentação, introdução alimentar nos bebês. Ticiane, antes de voltar a bater o nosso papo, eu quero agradecer novamente a sua participação aqui. Viviane, eu que agradeço, é um prazer poder estar com vocês aqui no Saúde é Vida, com essa conversa gostosa que a gente está tendo e de uma maneira para levar informação e tirar dúvidas aí, que é a grande maioria delas para os papais e mamães. Bom, a gente falou aí, bebê nasceu, a alimentação é a amamentação aí materna, mas nem sempre isso acontece, né? Aí entram as fórmulas. Como que acontece a escolha da fórmula certa para aquele bebezinho? Bom, então, esse recém-nascido, depois do nascimento, a gente sempre vai priorizar a amamentação, o aleitamento materno, né? Porque igual ao leite materno, nós não temos nenhuma fórmula, por melhor que seja, igual, né? Porém, amamentar não é fácil. E eu costumo falar isso para as minhas mamães no consultório, né? Na maternidade, é um desafio. E eu parabenizo sempre aquelas que conseguem chegar até o 6º mês em aleitamento materno exclusivo, porque é um desafio. Não dá para a gente romantizar muito a amamentação, porque não é fácil, mas não é impossível. Então, se você tem aí vontade, uma rede de apoio, profissionais que te orientem e que te deixem tranquilos, você consegue, né? E quando, por algum motivo, não é possível amamentar ou tem uma contraindicação para essa amamentação em seio materno, nós temos aí as fórmulas infantis para nos ajudar, tanto nós pediatras quanto esse bebê, né? Que são formulações que a gente tem no mercado, inúmeras marcas, que sempre estão tendo melhorias para chegar o mais próximo do leite materno e não deixar esse bebê de uma forma
inferior àquele que recebeu o leite materno. E a escolha dessa fórmula, ela é sempre muito individualizada pelo seu pediatra, então é importante conversar com o pediatra. Então, se é um bebê que ele tem um desenvolvimento ok, que não apresentou nenhum sinal aí gástrico ou de intolerâncias, de alergias, o pediatra vai escolher uma fórmula, uma determinada forma, ou se é um bebê que sofre, por exemplo, de uma doença do refluxo, a gente tem fórmulas também que ajudam nesse refluxo. É um bebê que sofre de cólica, cólica do lactente, existem fórmulas que ajudam na cólica, tá? Lembrando que o melhor leite é sempre o da mãe, e isso vai entrar como uma segunda opção caso a gente precise amamentar esse bebê com a fórmula infantil ou até fazer uma complementação ao aleitamento materno. E quando esses bebês chegam no seu 6º mês de vida, além da fórmula ou do leite materno, a gente tem o início da introdução alimentar complementar. E nem por isso esse leite deixa de ser importante, tá, Viviane? Eu costumo dizer que o principal alimento do bebê até 1 ano de idade é o leite materno ou a fórmula para aqueles que estão em fórmula. A gente está falando de leite. Tem o materno, tem a fórmula quando necessário. Leite de vaca. E aí? Pode ou não pode antes de 1 ano? Antes de 1 ano não é indicado, eu não indico. O leite de vaca e os seus derivados, Viviane, a gente só libera a partir de 1 ano de vida. Isso por quê? O que que acontece? O que que tem o leite de vaca e os derivados que o bebê não pode comer até o momento? O leite de vaca, ele é assim, muito calórico, né? E pobre em nutrientes e vitaminas. Então, é aquele bebê que antes de 1 ano, se ele entra em contato, além das alergias, intolerâncias que o leite de vaca pode causar, e também porque o leite de vaca ele tem a lactose, e lactose é um açúcar, né? E a gente contraindica totalmente antes aí de 1 aninho, de 2 anos, a gente vai falar daqui a pouco sobre o açúcar. Então, você expõe o bebê a um leite totalmente digamos, hipercalórico, onde esse bebê ele vai ganhar muito peso, mas pobre em nutrientes e vitaminas. E aí, se você não tem associado a isso uma suplementação, que também é indicada aí desde o início da vida, e tá criando essa criança, esse bebê só no leite de vaca, você vai ter uma série de consequências de doenças aí. Uma delas, anemia, tá? Então, a gente não indica antes de 1 ano que essa criança tenha o contato com leite de vaca ou qualquer tipo de derivados. E essa é uma dúvida muito frequente, porque chega no 6º mês, quando a gente libera essa introdução alimentar, as mamães já perguntam assim, ai, posso dar danoninho, posso dar iogurte, posso dar queijo, posso dar, enfim, pão, biscoito, bolacha, tá? Então, tudo aquilo que tem leite e derivados do leite de vaca, a gente contraindica e só vai liberar a partir de 1 ano. Então, por exemplo, aquele bebê que até 1 ano chegou com o uso exclusivo de fórmula infantil, porque não conseguiu ficar em aleitamento materno, e os pais falam, ai, doutor, agora a partir de 1 ano eu posso trocar esse leite e dar o leite de vaca, porque, enfim, a fórmula, o custo não é barato, né? A acessibilidade. Aí a gente acaba liberando, mas com restrições, né? Com quantidade. A gente não pode liberar o leite de vaca livre demanda. A gente está falando aí de leite. Tem muita mamãe que coloca os engrossantes que fala. Isso pode? Exato, não. Esses engrossantes, para a gente não citar marcas, antigamente, quando eles foram lançados, eles vieram numa época que a gente tinha muita desnutrição e precisava se trabalhar
de uma forma rápida o ganho calórico, né, para desenvolvimento dessa criança desnutrida. E hoje em dia não é mais a nossa realidade, graças a Deus. Porém, ele continua como rotina para muitos. Então, leite de vaca, por exemplo, quando a gente libera, como que ele deve ser ofertado para essa criança? Puro. Não há necessidade de diluir em nada. Colocar engrossante, diluir na água, pôr açúcar, fubá, enfim, já me perguntaram de tudo. É puro. Se você vai ofertar o leite de vaca para o seu filho, puro. E a gente está falando aí dos bebês, da alimentação. Quando entra a comida sólida, as papinhas, você está falando aí em 6 meses. Toda criança começa com 6 meses ou tem umas que acabam com 7, com 8? Precisa haver uma maturidade da criança também? Não é regra no 6º mês a gente liberar a introdução alimentar complementar. Então vamos lá. A introdução alimentar ela está indicada a partir do 6º mês, desde que ela seja liberada pelo pediatra. Então, o que nós vamos avaliar nesse bebê quando ele completa o 6º mês de vida? Se ele está pronto para receber, começar a receber alimentos, entrar em contato com a comida de verdade, além do leite que ele recebe, que ele vai continuar recebendo. Então, ele tem que ter os sinais de prontidão, né? Esse bebê ele tem que estar desenvolvendo. Então, ele já tem que estar sentando sem apoio, com o pescocinho firme, ele tem que ter descoberto as suas mãozinhas de levar na boca, levar os objetos na boca. Ele tem que estar com esses sinais para estar pronto. E nem sempre todos os bebês ao 6º mês apresentam os sinais de prontidão. Eu falo para os pais e mamães para acalmar o coração e não ficar comparando, né? Você não pode comparar seu filho com o outro, com o da irmã, com o primo, com o do vizinho, porque cada criança é única e cada bebê tem o seu tempo. E isso não quer dizer que está errado. Então, por exemplo, se é um bebê que ele nasceu prematuro, talvez quando ele chegar no 6º mês de idade cronológica, ele não possa iniciar a introdução alimentar porque ele ainda não tem os sinais de prontidão, lembrando que ele nasceu prematuro. Então, no prematuro, pode ser que nós, pediatras, a gente espere a idade corrigida de 6 meses para liberar essa introdução, diferente de um bebê que nasceu a termo, né? Então, se o bebê também, ele é termo, chegou no 6º mês e ele ainda tá um pouco molinho, a cabecinha não tá muito firme, a gente não vai orientar que esse pai e essa mãe comece essa introdução alimentar. Não pode ser que seja no 7º mês? Pode. Isso vai ser individualizado para cada bebê. Normalmente, para a grande maioria, é no 6º mês que eles já estão prontos, mas não é regra, né? E uma coisa importante que eu acho interessante a gente falar aqui, que é dúvida muito frequente também dos pais e mães. Doutora, bebê de 5 meses, ele já leva a mão na boca, ele olha a gente comer e ele fica aguçado, querendo pegar e salivando, ele tá com vontade. E aí a mãe pega e dá uma fruta, ou dá até um pouquinho de suco para esse bebê, tá certo isso? Não. Que bom que o seu bebê tem esses sinais no 5º mês, porque ele tá crescendo, evoluindo e se preparando para o 6º mês, mas isso não é vontade. Eu costumo dizer que é curiosidade. Então, esse bebê ele está passando pela fase oral, que começa lá entre 4 meses e meio, mais ou menos. Tem que estar presente. Então, é como se o bebê nascesse para ele. Ele se descobre. Então, ele descobre as mãozinhas, ele leva na boca, fica chupando a mãozinha. Qualquer objeto que você der na mãozinha dele, ele vai levar na boca. Tem bebê que chupa o pezinho, né? Isso é muito bonitinho. Ele está se descobrindo, saliva muito. Nossa, doutora, será que isso é dente? Essa salivação intensa também faz parte da fase oral, porque as glândulas salivares estão a todo vapor na produção, só que o bebê ainda não entendeu que ele tem que engolir. Por isso, aquela salivação intensa. E tudo isso não tem nada de errado, tá normal, tem que estar presente. Então, abusem nessa fase oral entre
4, 5 meses, dos brinquedinhos, dos mordedores que você pode dar na mãozinha do seu bebê e ele levar na boca. Isso não quer dizer que a gengiva está coçando, que é dente ou que ele está com vontade e ele quer fazer o que você está fazendo. Então, se você insere o seu bebê ali na mesa, no momento que você está almoçando, que você está tomando seu café, né, na família, ele está vendo, ele está observando e ele quer fazer igual. Não é que ele quer comer. Como é que um bebê tem vontade, como é que um bebê de 4, 5 meses tem vontade de comer uma fruta, por exemplo, se ele nunca provou? Se até então ele está só em aleitamento materno ou em fórmula. Então, isso é muito equivocado. Não cometam esse erro de achar que é vontade e dar comida antes do momento correto. Porque até o 6º mês, o que o seu bebê precisa é somente do leite materno ou da fórmula. Então, não pode dar água, não pode dar suco, não pode dar fruta, não pode dar papinha. Calma, espera. Curta esse momento, essa fase exclusiva, porque depois do 6º mês, se tiver tudo ok, o pediatra liberar, aí sim você vai poder se divertir no início aí das frutas e das papas para esse bebê. Tá liberado, frutinha, papinha. A gente vê na internet que existem vários métodos de começar aí essa introdução alimentar. Existe uma correta ou aquela que for melhor para a mãe? Não existe a mais correta, existe aquela que você se adapta, que a mãe se adapta, que o seu bebê se adapta. Nós temos aí 3 maneiras de começar a apresentar esses alimentos para os bebês, né? Nós temos a introdução alimentar tradicional, onde você insere os alimentos amassadinhos no garfo, a fruta, a papa amassadinha. Nós temos o BLW, que são os alimentos em pedaços, e para isso existem os cortes corretos e seguros. E o método participativo, que eu gosto bastante, onde você dá uma quantidade do método tradicional, amassado da papa, por exemplo, junto com os pedaços, para o bebê também ter essa autonomia, porque o BLW a mãe não participa, você dá o pedaço e o bebê, né, faz tudo sozinho, ele vai conhecer a consistência, o gosto, ele vai levar à boca, nem sempre ele come no começo, que é uma preocupação, então muitos pais acham que no 6º mês seu filho já tem que comer tudo, bater um pratão, não é assim. E no método tradicional, é a mãe que leva, né, até a boquinha desse bebê o alimento amassadinho. Então, o participativo, onde você mescla as duas coisas, é bem legal. Eu costumo, no 6º mês, quando o bebê está pronto, a iniciar pelo tradicional, que costuma ser um pouquinho mais tranquilo, mais aceitável, e entre 8º e 9º mês, eu peço para a mamãe subir um degrauzinho na consistência desse alimento, para já esse bebê conhecer os sólidos, pedacinhos, porque a preparação é que esse bebê chegue 1 aninho de vida já recebendo o alimento da casa, né, da maneira como os pais comem. E aí, a partir de 1 ano, fica um pouquinho mais fácil, porque do 6º mês a 1 ano, a gente tem algumas restrições na maneira de fazer, de temperar essa papa salgada. Entrou aí com a papinha, com a frutinha, é hora de começar com a água também. Sim, a partir do 6º mês, quando vem a introdução alimentar complementar, além do leite materno ou fórmula, o líquido que deve ser ofertado para esse bebê é a água. Então, não existe uma quantidade correta ou ideal que o seu bebê tem que tomar diariamente. O importante é que a mãe ou o pai ou quem for dar essa papinha aí durante o dia ofereça a aguinha para o bebê. Se ele tomar, é porque ele estava necessitado e aceitou, tá tudo bem. Se ele recusar naquele momento e não quiser, ok. Mas ele precisa, a partir do 6º mês, da aguinha também, por já estar recebendo mais alimentos além do leite materno.
então ele precisa de uma hidratação maior. E lembrando que o único líquido necessário a partir do sexto mês é a água, Viviane. Outra dúvida muito importante que as mães sempre têm: eu já posso dar suco de fruta? Não, a gente libera suco de fruta natural só a partir de 1 ano. E o suco natural, ele tem a quantidade correta que essa criança, que esse bebê pode receber a partir de 1 ano. Não é livre demanda como o leite materno. Então, não é tomar suco natural o dia todo. A gente libera a partir de 1 ano e tem a quantidade correta aí que essa criança pode ingerir. Até 1 ano, esse bebê ele precisa do alimento in natura, né? Natural, da forma como vem, das frutas, para aproveitar todas as fibras que ela contém, os micro, macronutrientes. Então, quando você espreme a laranja para fazer o suco de fruta, você está perdendo ali as fibras dessa fruta, e o seu bebê vai tomar o suco, ele só vai absorver a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, a importância até 1 aninho que ele receba a fruta in natura. E a cada mês vai introduzindo um alimento novo para esse bebê? No sexto mês, ovo não pode, mas depois pode oferecer o ovo. Como que funciona? Tem alguns alimentos que não podem. O morango, por exemplo, é uma fruta proibida até certo mês. Viviane, não existe restrição de fruta, tá? Então, todas as frutas são liberadas a partir do sexto mês. Você pode dar a fruta que você quiser para o seu bebê. Você pode dar banana, maçã, morango, caqui, carambola. Você pode dar a fruta que você quiser, tá? Não existe restrição de fruta se é um bebê saudável, se ele não tem nenhuma comorbidade aí para algum tipo de alimento que possa piorar. O que a gente orienta é que tenha variedade, que você não dê, por exemplo, na primeira semana só banana, tá? Ou só maçã. Então, que você tente variar. Então, a fruta da manhã foi banana, à tarde eu vou dar maçã. No outro dia, você pode até repetir a banana por 2, 3 dias, mas aí depois você troca. Não precisa ser 1 semana, 2 semanas, a mesma fruta, tem variedades. E a gente orienta sempre preferir as frutas da estação, porque elas são mais saborosas, né? E sobre o ovo que você falou, eu já indico a partir do sexto mês que pelo menos uma vez na semana tenha o ovo nessa papa, tá? Ovo cozido, clara e gema. A gente não insere primeiro gema ou primeiro clara ou só depois do sétimo mês. Hoje em dia, quanto antes você inserir esses alimentos considerados mais alérgenos para o bebê, menos risco de intolerância alimentar você vai ter. Então, não existe o momento certo que pode dar o ovo. É liberado desde o sexto mês. Então, pelo menos uma vez na semana, que tenha o ovo no lugar da carne, porque é proteína, como cardápio desse bebê. E me fala, como que deve ser o pratinho do bebê? O que que tem que ter? Tem que ter a proteína, o carboidrato? Como que é? Como que a mamãe tem que pensar na hora de montar o pratinho? É indicado aí pelo Departamento de Nutrologia e é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, que esse pratinho da papa principal, que é a papa do almoço e o jantar, ele contenha pelo menos um exemplo dos 5 grupos alimentares. Então, um carboidrato, uma leguminosa, uma proteína, uma verdura e um legumes, né? Cuidado aí, por exemplo, na escolha. Carboidrato. Arroz é carboidrato, assim como a batata, como o macarrão, como a mandioca. Então, se você vai pôr arroz, não coloque a batata, né? Para não ficar excesso de carboidrato. Se você vai pôr um macarrão naquele dia, você não põe o arroz, você não põe a mandioca. As leguminosas é o feijão. Mas já pode dar feijão desde o sexto mês, o grãozinho ou é só o caldo? Deve dar. Amassa bem com o garfo, né? Aí não tem perigo do engasgo. Não precisa ser só o caldo, até porque hoje em dia a gente contraindica totalmente que essa papa ela seja sopa ou ela seja passada na peneira, batida no liquidificador. Eu
Falo para as mães que, apesar de todas as dificuldades, fazer a papa do bebê é muito simples. Você precisa de uma panela para cozinhar esses alimentos, um prato e um garfo para você amassar, porque a papa é aquela consistência pastosa. Esse bebê ele tem que ir evoluindo na mastigação, na deglutição, na consistência. Se você cria um bebê desde a introdução alimentar só com sopa, só com líquido, essa criança vai ter uma dificuldade muito grande da aceitação do sólido depois, do engolir e até mesmo do mastigar. Então, a gente precisa ter muita cautela com essa consistência. Às vezes eu peço para as minhas mamães mandarem até foto de como é que ela fez, como é que tá a consistência daquela papa para a gente ver se está tudo ok. Que eu preciso que esse bebê evolua e vá subindo esses degrauzinhos. Então, é importante que esse pratinho da papa do almoço e do jantar tenha um grupo alimentar de cada um. A gente está falando aí de papa salgada. Isso significa que tem que colocar sal? Não, de jeito nenhum, Viviane. O sal ele é totalmente contraindicado até 1 ano. Mas nossa, que papa xoxa, o bebê não vai comer, né? Nós adultos que já temos um paladar formado, com certeza não comeríamos uma papa sem sal, não é verdade? Mas o bebê que nunca experimentou antes, ele vai sim aceitar. E ele precisa conhecer o verdadeiro gosto desses alimentos in natura, tá? O sal é uma molécula muito grande, muito pesada para esse bebê. Então, a gente não indica que use como tempero. Então, as mamães podem usar e abusar de temperos naturais: alho, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão, tomilho, orégano, tudo que é natural. Não deve usar condimentos, nada pronto, caldo de carne, caldo de legumes, caldo de frango, que aquilo lá, além de corante, tem muito sal. Aí, a partir de 1 ano, a gente já libera o sal. Claro que nós estamos falando aqui de quantidades pequenas, não em excesso, para que essa criança, esse bebê, a partir de 1 ano, ele já coma a comida da casa, né? E a mamãe não precise mais cozinhar essa comidinha do bebê separado dela e dos demais habitantes dessa casa. E já seja igual, desde que seja uma alimentação aí mais saudável, sem excessos, a gente preconiza isso. Ô, doutora, a gente falou aí do sal. E o açúcar, por que ele é tão perigoso para os pequenos? O açúcar, Viviane, até os 2 anos, a gente indica totalmente. Ele não tem benefício nenhum para a criança, para o bebê, né? Para o lactente aí. Além de ser muito inflamatório para o organismo, o bebê, a criança que já entra em contato antes desses 2 anos com açúcar e já vai formando um paladar com gosto mais adocicado, ele já tem uma predisposição a sobrepeso infantil, obesidade infantil, diabetes, né, que infelizmente tem aumentado muito esses casos, principalmente nesse último ano de pandemia, onde nossas crianças ficaram fora da escola, das suas atividades, mais fechadas em casa, e isso gerou muita ansiedade, muita compulsão alimentar. Então, o açúcar, ele não tem benefício nenhum para criança menor de 2 anos. E isso também não quer dizer que chegou nos 2 anos, doce todo dia, né? A partir dos 2 anos, a gente libera o açúcar, então a criança ela pode entrar em contato com um doce, um chocolate, por exemplo, né, um bolo. Mas se ela fez desde o 6º mês essa introdução alimentar bonitinha, se os pais seguiram essas orientações do pediatra e ela tem uma rotina saudável, a própria criança não vai ter o hábito de querer comer o doce todos os dias, levando em conta que é muito calórico, muito inflamatório. Então, existem muitas crianças que depois dos 2 anos, quando é liberado e é ofertado pela família ou vai numa festinha de aniversário e oferecem um brigadeiro, ela não gosta ou ela não quer, né? Então, essa importância
do esperar o tempo correto, porque essa formação até os 2 anos vai influenciar para o resto da vida. Esse tipo de paladar que a criança vai ter. E o açúcar não tem benefício algum. Inclusive o mel, né? Nós estamos falando de açúcar, mas mel também é açúcar. Lembrando que mel é contraindicado para os bebês por carregar aí uma bactéria que pode causar o botulismo, e esses bebês não têm imunidade para combater e essa doença não tem cura. Então, é contraindicado até os 2 anos, sal até 1 ano. Lembrando, a gente falou de açúcar, a gente falou de mel, aí tem gente que fala um chocolatezinho, um refrigerante, só um copinho. Não, né? Não, não, Viviane. O chocolate, ele vai ter o quê? O açúcar, né? Em muitos chocolates, ele vai ter o que mais? O leite na composição, leite de vaca. O refrigerante, além de corante, ele tem o quê? Puro açúcar. Então, eu gosto de ensinar os pais a lerem o rótulo daquilo que estão comprando para os seus filhos. Então, aprendam a ler o rótulo, porque às vezes você acha que aquele alimento que é ofertado ali na prateleira do supermercado é saudável, está escrito contém vitaminas e ele não tem nada. Então, vamos dar um exemplo aqui: um iogurte, tá? Por que você não pode dar para o seu filho menor de 1 ano? Leia a composição desse iogurte. Ele tem o quê? Leite de vaca, corante, conservante, açúcar, tá? Ele não tem a fruta in natura ali, é um corante que deixou na cor rosa, tá? Então, não tem que dar para o seu filho. A bolacha de maisena, a famosa bolacha de maisena. Nossa, mas por que eu não posso dar antes de 1 ano essa bolacha para o bebê ficar lá chupando? Me conta o que essa bolacha de maisena tem de vitamina. Nenhuma. Ela tem gordura hidrogenada, às vezes soro do leite, às vezes não, ela tem o açúcar. Então, qual o benefício? É muito melhor você dar uma fruta na mão do seu bebê do que uma bolachinha de maisena, sendo que você já está influenciando no paladar dessa criança, porque a bolacha de maisena é lógico que ele vai gostar, ela é mais docinha, né? E aí você acostuma o seu filho a gostar mais do doce e começa as dificuldades para aceitar a comida de verdade. Então, dê comida de verdade para o seu filho. Isso vai ficar mais fácil lá na frente, né? Nós estamos falando disso aqui agora para criar crianças saudáveis. O melhor remédio é o alimento. E é nesse momento aqui, dessa formação até os 2 anos, que vai ser bom ou ruim para o resto da vida dessa criança. O lema comigo, eu costumo dizer, é sempre descasque mais, desembale menos. Tudo aquilo que vem embalado, se você lê o rótulo, não tem nada de legal ali. Quando essa criança completa 1 ano, que aí a gente libera um cafezinho da manhã mais completo, porque antes era só fruta de manhã, fruta à tarde. Então, a partir de 1 ano, esse café da manhã, entre aspas, ele pode ficar um pouquinho mais completo. Pode dar o iogurte, porque daí a gente já libera os derivados de leite de vaca? Pode, mas eu ensino essa mamãe a ler o rótulo do iogurte que ela está comprando. Prefira aquele iogurte que tem menos ingrediente, que você olha lá, é só o leite e o fermento para fazer o iogurte. Ele não tem açúcar, ele não tem corante, conservante. E aí você faz o quê? Bate com uma fruta, tá? Coloca ali uma aveia, uma granola, é muito mais saudável você dar dessa maneira para o seu filho do que você comprar ali um iogurte rosa, amarelinho, cheio de conservante e corante que não tem nutriente nenhum. E Tiziana, a gente está falando aí de introdução alimentar que muitas vezes acaba sendo um desafio para a mãe e para o pai. Me fala, a mãe e o pai estão querendo fazer tudo certinho. Aquele vizinho, aquela avó, acabam algumas vezes aí sendo um empecilho nesse momento. A mãe e o pai têm que ser bem firmes, porque a avó fala, mas eu dava o leite de vaca. A prima fala, mas ele come o danoninho. Tem que ser bem ali incisivo.
tem que tomar muito Sim. cuidado neste momento. A palavra da mãe e do pai é o que vale. Exato, Viviane. As opiniões externas, né? Avó, avô, tio, irmãos, enfim, sempre vai ter, sempre. E o pai e a mãe, eles têm que estar muito confiantes do que é o correto, eles têm que confiar naquele profissional que está orientando e querer fazer da maneira correta, porque é aquilo, não é ser chato de não poder dar o biscoitinho, a bolachinha, o pão, o doce. A gente está falando da saúde da sua criança, né? Então, esses pais eles têm que ser muito firmes na opinião e no que eles vão seguir e escolher para a rotina do seu filho. Não precisa brigar, né, com a avó e o vô. A gente sabe que eles não estão querendo criticar de uma certa forma, porque com eles eram diferente, antigamente era diferente. Então eu falo para a mamãe e para o papai: ouçam, mas não absorvam, sejam firmes. E a palavra final é a de vocês, né? Então, tudo bem que você dava o doce, você dava o iogurte, a bolachinha, mas, nesse momento, a orientação da minha pediatra, do meu pediatra é essa, é o melhor para o meu filho, escolhemos assim, eu não quero que dê. Não precisa discutir, brigar, só não absorvam, sejam firmes na opinião, na decisão de vocês e falem, orientem, né, esses avós, essas pessoas que dão essas opiniões externas, de que hoje em dia não é mais assim, que a pediatria evoluiu e evoluiu para melhor, para a gente proporcionar saúde para esses pequenos. Então, quando você aborda dessa maneira, fica tudo bem, porque essa vovó, esse vovô, eles vão querer ver seus netos saudáveis. Então, quando você explica que é a saúde e que não pode, que a orientação é essa, que o pediatra orientou, né? Eu falo, joga a culpa no pediatra, a gente assume, porque é o correto, a gente não está sendo chato. Isso são estudos, né, científicos, enfim, de anos que provam que essa é a melhor forma. Tudo tem seu momento. Então vai ter um momento do doce, vai ter um momento da bolachinha, do suco, né? Então para que a gente vai acelerar o processo? Então sejam firmes, muito persistentes, pacientes. Não é fácil, né? Às vezes, muitas das vezes, os pais precisam do trabalho e acabam tendo que deixar com a vovó, com o vovô que vai ajudar. E essa rede de apoio é muito importante, mas sejam firmes naquilo que vocês escolheram para os seus filhos e apenas falem: eu não quero que dê, né? Já leva a papinha pronta para casa da vovó, para já estar tudo ali sem o sal, né? A frutinha, para não chegar aí a dar uma bolachinha, um biscoitinho, Viviane. Quando a gente fala em alimentação, o exemplo do pai e da mãe também é tudo. Não adianta eu querer que meu filho coma uma banana, uma fruta, enfim, se eu não como. Exatamente. A rotina dessa alimentação da família tem que ser saudável, né? Não adianta a mamãe dar um prato que tenha todos os grupos alimentares que a gente orienta, que tenha a salada, a verdura, o legume, a carne, e escondido ela ir lá e comer um prato de batata frita com um hambúrguer, por exemplo, ou um doce, tá? Então, a rotina familiar da mesa, ela tem que ser saudável, porque a criança, ela é como eu disse, ela é o exemplo, ela vai se espelhar. Então, quando chega o início da introdução alimentar, você tem que inserir esse bebê na mesa. Então, o momento da refeição do bebê, eu peço sempre para os pais colocarem no momento que eles também vão comer, né? E por mais que é um bebê tão pequeno, ele não está sentindo ou não está vendo que a gente está comendo bife com batata frita e ele está comendo brócolis, pelo contrário, ele já tem os sentidos, o desenvolvimento neuropsicomotor ali para entender, para sentir, tá? E a rotina do pai e da mãe deve ser saudável, porque daqui a pouco ele vai estar maior e ele vai estar vendo realmente o que você está comendo. E então ele vai se espelhar.
Então, se a rotina não é saudável, se tem refrigerante todo dia, fritura todo dia, os fast foods todos os dias, essa criança vai ter problema com a alimentação, com seletividade alimentar. E aí depois, quando ela cresce, né, 2 aninhos e meio, 3, 4 anos, aquele desespero ali dos pais porque essa criança não come. Muito comum chegar e falar: doutora, meu filho não come. Peraí, alguma coisa ele come, né? Quanto tempo tá assim? 6 meses, 1 ano? Mas o que está mantendo o seu filho nutrido, digamos? Porque a criança que não come nada, zero, rapidamente ela vai ali desidratar, perder peso, né? Aí você vai investigar, essa criança está passando a leite de vaca com um achocolatado, por exemplo, digamos, tomando no copo ou mamando 8 mamadeiras por dia, 1,5 litro, 2 litros de leite de vaca com achocolatado junto. Então, ela não vai mesmo ter fome de comida de verdade. E aí você precisa fazer uma reeducação, né? Pedir para que não haja substituições aí, porque no desespero, às vezes, de não comer a comida, os pais acabam liberando o leite ou o salgadinho que a criança tanto gosta, o refrigerante. A gente não tem que ser radical, os excessos eles também têm que existir, né? Quem não tem vontade, às vezes, de uma pizza, de um refrigerante, de um doce? Mas esse tipo de alimento, ele não tem que ser rotina, tá? Então não tem que estar ali no armário, acessível todos os dias. Todo dia tem refrigerante, tem uma bolacha recheada no armário, tem um doce, a gente vai lá e pega e come. A criança também é assim. Então, a rotina diária tem que ser saudável. Verdura, fruta, legumes, né? O suco natural, bastante água para hidratar. Tem que ter um dia para a exceção. Então, é um dia que a família vai passear, vai tomar um sorvete, vai comer um doce. É o dia que vai pedir uma pizza, mas isso não pode ser todos os dias, tá? E aí a criança, ela aprende, ela é educada dessa maneira, que vai ter o dia que ela vai poder escolher aquilo que ela quer comer, diferente do que a rotina dela diária ali da semana. Doutora, vale a gente lembrar, para encerrar aqui o Saúde é Vida, que a alimentação é a base de tudo e pode evitar muitas doenças, muitas daquelas que a gente citou no primeiro bloco. Exatamente, Viviane. O alimento é o remédio, mais uma vez eu falo isso. É muito melhor a gente ter saúde comendo, né, do que necessitar aí de uma medicação. Então, uma boa alimentação, bons hábitos de vida, de atividade física, de exemplo na família, na rotina da mesa, tudo isso a gente já está, entre aspas, tratando para não adoecer, para prevenir muitas doenças, para fortificar o nosso sistema imunológico e não ficar doente. Então, vamos dar um exemplo. Uma criança, um bebê, onde a família fez tudo bonitinho, seguiu as recomendações do pediatra, né? Sempre ali com alimentos de verdade, comida de verdade. Normalmente esse bebê, ele chega com seus 2 anos, às vezes, sem nunca ter tido a necessidade de tomar um antibiótico ou de ficar doente grave. Teve ali um quadro viral bem levinho, que melhorou sozinho às vezes, porque ele tem um sistema imunológico reforçado, ele faz uma suplementação ok, que é indicada, enfim, tem saúde, né? E nisso a gente não evita só doenças, a gente evita também a rotina laboratorial de exames desnecessários, porque se é um bebê saudável, tá tudo bem com o crescimento, desenvolvimento, não tem que fazer exame de rotina. Então, olha que maravilha, né? Criança até 2 anos não tem que fazer exame de rotina, não tem que ficar colhendo hemograma, exame a cada 6 meses. Muitos pais perguntam isso. Por que não tem? É uma criança saudável, tem uma alimentação ok, tem uma suplementação correta, acompanha direitinho com seu pediatra, o exame de laboratório não vai me acrescentar em nada, a não ser que tenha uma indicação.
a não ser que tenha uma necessidade ou uma doença a qual eu preciso complementar no diagnóstico. Ticiane Melo Moreira, ela é pediatra. Ticiane, muito obrigada por participar aqui do Saúde é Vida, parar um pouquinho os seus atendimentos e tirar todas essas dúvidas. Eu falo por mim, eu tenho um bebê de 11 meses, tirei todas as dúvidas. Eu acho que o pessoal de casa também gostou desse bate-papo e ficou bem claro aí que a alimentação é a base de tudo e confiança no pediatra, a consulta constante são bem importantes. Eu que agradeço, Viviane, a você, a toda a equipe do Saúde é Vida. Foi muito bom esse bate-papo e, de alguma forma, tirar as dúvidas de você, mamãe, de a todos todas as famílias que nos assistem, com orientações básicas e que fazem tanta diferença na vida desses pequenos, porque a gente precisa disso, né? Proporcionar saúde para que eles cresçam saudáveis. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, e é saúde que a gente quer desejar a você aí de casa. Lembrando, quer rever este bate-papo que foi tão rico? É só entrar nas nossas redes sociais, YouTube da TV Câmara Campinas, a gente está no Instagram e também está no Facebook. Lá tem o Saúde é Vida com a Ticiane, que é pediatra, e tem os outros programas também que você pode rever inteirinhos, todos na íntegra. Se cuida e a gente se vê no próximo Saúde é Vida. Tchau!